Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagai, eu sou o vosso host e esta semana vamos falar muito sobre chips, data centers, AI, porque é que está a haver muito dinheiro a ir para energia nuclear e como é que isso pode ajudar estas empresas que estão a construir os novos paradigmas de inteligência artificial. Portanto, vamos falar muito sobre isso. No final temos umas notícias mais rápidas sobre o corte das taxas de juros da Reserva Federal Americana, o que é que isso representa, e entre outras coisas. Para além disso, queria fazer aqui só um anúncio que é, vai haver um Startup Weekend, isto até faz mais sentido no outro podcast, mas este como é gravado, não é live, mas é ongoing, dá para planear melhor. Portanto, vai haver dois Startup Weekends, um no Porto de 11 a 13 de outubro e um em Lisboa de 15 a 17 de novembro, organizados ou co-organizados pela Techstars e pela 351 Startup Portuguese Startup Association, e eu tenho um código de desconto de 20% para cada um deles. Portanto, se quiserem usar esse código, eu vou deixar a informação toda na descrição, tenho aí os links todos, vejam o evento, vejam se vos interessa. Um Startup Weekend, no fundo, é um fim de semana em que vocês vão lá e vão construir uma startup, entre aspas, claro, mas o objetivo é fazer ali um kickstart do vosso projeto. E da experiência que eu tenho, esta malta trabalha muito bem, tem um programa fixe, tem pessoas muito relevantes e, portanto, nem que seja só para poderem contactar com esta malta, pode ser interessante. E é isso, eu tenho aí os códigos de desconto, só há 10 bilhetes com este código de desconto, portanto despachem-se se quiserem inscrever, até porque a de outubro é já daqui a 2 ou 3 semanas, e portanto é isso, não percam muito tempo. Como sempre, já sabem, se estão a gostar destes episódios, partilhem com alguém, vamos chegar a mais gente, deixem ratings, subscrevam, quem está a ouvir e não está subscrito, por favor, que o faça. E se isto vos tem trazido valor e até tem sido uma maneira de vocês terem uma conversa mais interessante e mais fundamentada, considerem deixar aí uma doação na donor box que tem em baixo. E vamos para o episódio. Um reator nuclear que se chama Three Mile Island, nos Estados Unidos, vai ser utilizado ou vai produzir energia para data centers de AI. É o primeiro, mais ou menos, negócio deste sentido, deste tipo, e eu vou explicar um bocadinho como é que isto vai acontecer. Portanto, a Microsoft disse que o maior impedimento aos novos updates e upgrades em modelos de AI, portanto ao desenvolvimento de novos modelos de inteligência artificial, é o custo da energia e a disponibilidade da energia. Portanto, eles estão a consumir muita da energia da rede americana, neste caso, e isso vê-se também depois no resto do mundo. Mas sendo esse o maior desafio ou o maior impedimento para continuarem os desenvolvimentos, eles pensaram que, ok, então vamos produzir a nossa energia ou tentar de alguma forma produzir a nossa energia. E assinaram um contrato com uma empresa que se chama Constellation Energy, que é dona desta central nuclear, portanto é um contrato que se chama um PPA, um Power Purchase Agreement. Eu já falei de um contrato deste género quando foi a EDP com a Google, também para data centers, mas neste caso vai ser com uma planta nuclear. Qual é que é a vantagem aqui? Ou antes se calhar da vantagem, quais é que são os termos deste contrato? Portanto, o contrato vai começar em 2028, porque a central neste momento está desativada, e já vou dizer porque é que ela está desativada, mas a central neste momento está desativada, vai começar em 2028 e é um contrato que dura durante 20 anos e toda a energia produzida pela central vai ser utilizada pela Microsoft, ou seja, nem sequer vai entrar em rede comercial, vai ser utilizada diretamente pela Microsoft para os seus data centers e, portanto, para arrefecer lá os
os processadores e as placas gráficas e etc. que estão a treinar as novas versões do GPT e de outros modelos AI e a correr os pedidos que a malta vai fazendo à API e etc. Mas então, a central está desativada porquê? E porquê que esta central é icónica? Porque esta central, em 1979, sofreu o que foi o maior acidente nuclear comercial dos Estados Unidos. Portanto, a central começou a sobreaquecer, houve um problema nas válvulas, depois também houve um problema no design e nos sistemas de segurança e controle da própria central, e isso depois até fez com que muitas das medidas de segurança fossem criadas a partir desse acidente. E, portanto, aquilo tinha duas unidades. Uma das unidades teve esse problema, foi logo desativada em 1979. E depois a outra foi reativada, também parou na altura, foi reativada em 1985. E permaneceu em funcionamento até 2019, em que depois fechou por causa de perdas. Ou seja, não estava a dar dinheiro e, portanto, a empresa decidiu fechar. Agora, com este contrato com a Microsoft, eles vão gastar 1,6 mil milhões de dólares para reativar a unidade que ficou bem, ou seja, a que sofreu o acidente não vai ser reativada, nunca foi depois do acidente, aquilo foi limpo até 1993 e depois deixaram estagnar, custou, ajustada à inflação, 2 mil milhões de dólares, só limpar a unidade que teve o problema. Mas eles vão gastar então 1,6 mil milhões de dólares para reativar a central e, portanto, operá-la durante mais, pelo menos 20 anos, com a exclusividade para servir a Microsoft. Quanto é que representa o custo de energia nos Estados Unidos com data centers? 3%. É este o valor. Espera-se que, isto são estimativas da Goldman Sachs, até 2030 este valor mais do que duplique, que chega a 8%. Ou seja, 8% de toda a energia consumida no território americano será para data centers de AI, ou seja, para gastar com inteligência artificial. Portanto, se a aposta não correr bem, significa que estamos a apostar muita energia e não, ou seja, muito mais do que dinheiro, é produzir energia para termos capacidade de treinar estes modelos e que pronto, pode não ser a aposta correta. Mas porquê que as centrais nucleares são... antes disso, e no mundo todo, o valor espera-se que daqui a 3 anos chegue a cerca de 0,5%, que é o equivalente ao consumo total da Argentina. Portanto, é mesmo relevante no mundo todo. E porquê que nuclear? E a Microsoft, quando eu disse que foi o primeiro no início do episódio, ou seja, eles foram os primeiros a ter um acordo em que a totalidade da energia é consumida para um data center, mas não foram os primeiros a apostar em data centers alimentados a energia nuclear, ou nuclear data centers. Portanto, isto já aconteceu com a Amazon. Eles compraram um data center de uma empresa que se chama Talen, T-A-L-E-N Energy, que construiu uma central nuclear e ao lado da central construiu um data center. Depois a Amazon comprou o data center e fez também um PPA, portanto um agreement com a central, ou seja, aqui não comprou a central e não tem exclusividade de toda a energia que é produzida lá, porque provavelmente não precisa. Tem algumas metas de consumo, ou seja, tem de chegar a um X valor de consumo, mas mostra que estas empresas grandes que têm data centers e, portanto, estão a treinar modelos de AI e a suportar correr modelos de AI, estão a caminhar para o nuclear, porque é muito mais barato do que as outras formas de energia, não tem emissões, ou seja, é uma fonte renovável e baixa em emissões, e é uma fonte que funciona 24/7, portanto está sempre ligada, não estamos dependentes das condições atmosféricas, como as energias renováveis, as energias verdes, e também não estamos dependentes da disponibilidade e do preço do petróleo, que é utilizado em muitas outras aplicações. E, portanto, o nuclear está a ter aqui um return, um comeback, depois de muitos anos em que as centrais foram sendo desativadas e que têm vindo a decrescer. Por exemplo, desde 2012 até 2022, só nos Estados Unidos foram fechados 13 reatores, mas agora estão a voltar por causa principalmente do AI.
E porquê é que se vê agora isto e não se viu antes? Ou seja, porquê é que as centrais nucleares se calhar estavam a descer e agora podem estar a fazer o seu comeback? Eu acho que por várias razões. Primeiro porque já passou um bocadinho o receio, digamos assim, de as centrais nucleares serem perigosas e efetivamente, se forem ver os números, é uma das energias mais seguras, ou seja, tanto na construção como na operação das centrais nucleares, são das que têm menos mortes por cada 100 mil pessoas. Claro que houve uns acidentes icónicos e acho que foi isso que manchou também muito a imagem do nuclear. Há um episódio do 45 graus, portanto, com o Zé Maria Pimentel, em que ele fala do nuclear e vai aos dois lados, portanto tem o lado positivo e o lado negativo. E eu recomendo ouvirem esse episódio porque acho que vos dá assim uma ideia de como é que aquilo funciona e quais é que são as vantagens, porque é que deixaram de estar em utilização. Acho que eu vou deixar o link na descrição para vocês ouvirem. Acho que vale mesmo a pena porque é uma coisa que não se ouve falar muito nas notícias. Nós aqui em Portugal nem temos, portanto, mas Espanha tem, e portanto é relevante terem uma opinião, ou pelo menos saberem de que é que se fala quando se fala sobre nuclear power. Mas voltando ao que eu estava a dizer, portanto, eu acho que não se viu essa adoção porque, lá está, agora a percepção é um bocadinho diferente, é muito mais seguro. Há, efetivamente, estas empresas a apostar, e não são só estas empresas, temos, por exemplo, o Bill Gates a investir e a ajudar a cofundar uma startup de Modular Nuclear Power Plants, ou seja, uma tecnologia nova para power plants, e vão construir mesmo uma power plant no Wyoming. Já receberam cerca de 3 mil milhões de dólares de investimento, entre investimento privado e público, portanto, existe também aqui um interesse do Estado em apoiar estas iniciativas. E depois também existe uma necessidade gigantesca que é criada por estes modelos de AI que chegaram de repente, é uma tecnologia nova que consome muita energia e que chegou às massas. Ou seja, eu acho que nos últimos anos, assim, as coisas que poderiam procurar ou gerar mais procura de energia pode ter sido provavelmente a internet e, portanto, o aparecimento de clouds, ou seja, eu agora tenho que ter um servidor para ter os meus sites alojados e isso, de certeza, que aumentou a procura de energia no mundo. A seguir a isso, talvez as criptomoedas e, portanto, o Bitcoin, só que eu acho que não se ouviu falar tanto, ou seja, fala-se no conceito de a Bitcoin gasta muita energia, mas nunca tivemos estes deals a acontecer e nunca se procurou por nuclear e etc. Eu acho que porque a Bitcoin nunca chegou às massas como chegou agora a inteligência artificial com o ChatGPT. Portanto, em 2022, novembro, está a fazer 2 aninhos, mais ou menos, daqui a um mês, a OpenAI lança o ChatGPT e, portanto, isso depois chega às massas, há cada vez mais empresas a utilizar a inteligência artificial todos os dias, cada vez mais pessoas a utilizar inteligência artificial todos os dias e as empresas que suportam essas funcionalidades têm de ter energia para correr os data centers e as placas gráficas e etc, porque isso gasta efetivamente muita energia. E eu acho que tem a ver com isso, ou seja, tem a ver com a adoção massiva desta tecnologia que gera uma procura enorme de energia e efetivamente as empresas estão a perceber que energia está a ser o maior custo e o maior impedimento a novos desenvolvimentos. É uma aposta no futuro, e se isto significa que as centrais nucleares vão ser cada vez mais seguras e cada vez mais eficientes, isso também vai acabar por beneficiar não só estas empresas que estão a produzir, que têm os modelos de AI, como também vai acabar por beneficiar o resto da rede elétrica dos países, porque vamos ter energia muito mais barato, ao quilowatt-hora aquilo é mesmo muito mais barato, ou seja, convido-vos a irem pesquisar os valores da energia nuclear face à energia elétrica produzida com carvão ou com derivados do petróleo, e mesmo da energia das renováveis. Portanto, é mesmo muito mais barato e é uma fonte praticamente infinita de energia, ou seja, a quantidade de isótopos radioativos que existem na Terra é suficiente para sobreviver, pelo menos ao consumo atual, até muito mais do que a vida útil do planeta. Portanto, não é bem renovável, porque não se renova, mas é infinito. Ou seja, pode ser bem feito e com muito poucos riscos, pode ser
podemos resolver todos os problemas de energia da humanidade. Mas é isso, ouçam aquele episódio do 45 graus, acho que está muito bem feito, tem informação super relevante e vamos passar aqui ao próximo tema. Já que estamos a falar de data centers, o Elon Musk não quis ficar para trás e apresentou no início do mês o Colossus, que é, no fundo, um data center gigantesco que ele vai usar para treinar o seu modelo novo, o Grok 3, da xAI, que é a empresa de AI do Elon Musk. E este sistema é o maior data center de sempre, como eu já disse, tem 100 mil processadores Hopper H100 da NVIDIA, portanto, são mesmo muitos. Foi finalizado em 122 dias, ou seja, super rápido, e ele agora quer ainda expandir com mais 50 mil dos H200, portanto, chips posteriores ao H100. O que é que isto representa? Isto representa que o Grok 3 vai ser o modelo treinado na maior quantidade de dados e, portanto, quantos mais dados, mais tempo demora, e é isso que eles estão a tentar diminuir, ou seja, a capacidade de aumentar o número de dados, e efetivamente nós temos visto que quando estes modelos são treinados com mais dados, a qualidade dos modelos é maior, ou seja, ainda não chegamos ao platô havemos lá chegar, mas ainda não chegamos ao platô de mais dados, não é igual a melhores resultados nos modelos. E, portanto, ele ainda isso ainda acontece, e portanto ele quer pôr mais dados, mas não quer esperar tanto tempo e não quer estar dependente de outros data centers, e portanto criou o seu próprio data center. Para isto, ele levantou a maior ronda de investimento de capital de risco da história, que pode já não ser a maior, mas até o momento ou vai deixar de ser a maior. Levantou 6 mil milhões de dólares, com investidores como a Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, que foi dos primeiros investidores na Apple, por exemplo, Fidelity, que é um banco, e depois dinheiro também do fundo do Príncipe da Arábia Saudita. Para além disto, ele sugeriu à Tesla, ou seja, isto foi a ronda de 6 mil milhões, ficou fechada, mas ele sugeriu ao board da Tesla, porque ele é o CEO da Tesla, mas não é dono, ou seja, não é dono a 100% da Tesla, sugeriu que a Tesla investisse 5 mil milhões de dólares na empresa dele, na xAI. Pronto, este data center é no Tennessee e levantou alguma preocupação na população do Tennessee, porque aquilo é mesmo um colosso. Ele chama-se Colossus e é mesmo um colosso. Ou seja, aquilo gasta, só para termos uma ideia, gasta cerca de 4 milhões de litros, não chega, mas 4 milhões de litros de água por dia para arrefecer os chips, e cerca de 150 megawatts de energia, o que é suficiente para uma região com 4,5 milhões de pessoas, pela pesquisa que fiz. Ou seja, não é só households, é do género um país ou uma região que tivesse 4,5 milhões de pessoas, com uma média também de uma parte industrial e todo o consumo generalizado de uma região que tivesse 4,5 milhões de pessoas. Claro que depois isto varia de região para região, mas pronto, fica assim mais ou menos o benchmark. Ou seja, 4,5 milhões de pessoas é quase metade de Portugal. E portanto, isto é assustador, a dimensão a que estes data centers estão a chegar para treinar modelos de AI, mas que efetivamente estes modelos podem ser usados por toda a população. Portanto, se pensarmos nesta escala de eu estou a usar uma coisa que consome imensa energia e imensa água, mas que pode acelerar e pode criar imensa riqueza no mundo, porque pode vir a atenuar, por exemplo, diferenças diferenças nas economias, ou seja, economias mais pobres podem agora usar AI para se tornarem economias mais ricas e aumentar a sua produtividade e criar mais riqueza para as suas populações, por exemplo. Ou seja, se virmos nesta ótica, se calhar faz sentido o investimento. Se virmos numa ótica mais ecológica e se não acreditarmos neste futuro, se calhar olhamos para estes números e ficamos assustados, porque não há outra maneira de olhar para estes números. Mas eu disse há bocadinho que isto podia deixar de ser, ou rapidamente podia deixar de ser, a maior ronda de investimento do mundo, porque a OpenAI está à procura de 6,5 mil milhões de dólares. O ticket mínimo são 250 milhões, ou seja, se alguém tiver aí 250 milhões parados no banco, liga aí ao Sam Altman, que ele está à procura de investidores. Quem vai coordenar a ronda é um fundo que se chama Thrive Capital e vai pôr destes 6,5 mil milhões
ligeiramente mais que 1,25 mil milhões. Outros investidores incluem a Apple, faz sentido, agora eles até usam os modelos da OpenAI nos seus telemóveis, ou vão usar, ainda não sei eu, a Nvidia, a Microsoft, a Sequoia Capital já investiu, mas não vai investir agora outra vez, e a A16Z, que é do Andreessen Horowitz, também não se sabe ainda bem se vai investir, porque se calhar como já investiu no Elon Musk, não quer passar a ideia de que, ok, se calhar eu não acredito tanto, vou investir também dinheiro nisto, mas pronto, o que é que estes números são um bocado, não dá bem para perceber o tamanho destes números, portanto vou dar aqui algumas estatísticas que encontrei engraçadas e que vão fazer, se calhar, fazer mais sentido destes números. Só antes das estatísticas, o investimento anterior de 10 mil milhões de dólares da Microsoft não foi em cash, ou seja, não foi investimento de VC money, de pôr o dinheiro na conta da OpenAI para eles depois o gastarem. Aquilo foi basicamente um mix entre ações, dinheiro e créditos de cloud para eles poderem usar a cloud para treinar os modelos novos. Portanto, não conta como a maior ronda de VC da história. Mas agora sim, 150 mil milhões de dólares, que é a avaliação pre-money, portanto, antes de levantarem a ronda, ou seja, entre aspas, a avaliação atual da OpenAI, é o que era o tamanho do mercado todo de Venture Capital em 1999. E que foi isto que gerou a Internet Bubble. Portanto, isto era o tamanho do mercado todo americano de Venture Capital, é a valorização de uma empresa neste momento, da OpenAI. E 6,5 mil milhões de dólares, que é o que eles querem levantar agora, foi o que todas as startups de Nova York, Texas e Flórida combinadas em 2014 levantaram. Portanto, esta indústria está a ser inflacionada a valores absurdos. Isto no fundo também joga aqui um bocadinho com o advento de estarmos perante o que pode ser uma nova era, não é? na humanidade, e portanto estas empresas querem apostar na empresa que vai ter o novo monopólio, ou seja, se de repente todas as empresas e todas as pessoas do mundo usarem o GPT, a OpenAI é a empresa mais poderosa do mundo e de certeza que este valor vai parecer pouco face à valorização que ela poderá vir a ter ainda. Existe também se calhar aqui um bocadinho de ok, eles estão a desenvolver uma coisa nova, vamos investir mesmo que possa haver perdas, mas acho que não é por aí. Ou seja, estes fundos querem sempre fazer dinheiro. Mas isto representa o quê? Representa também uma concentração gigante do dinheiro de capital de risco nestas empresas e, portanto, empresas que atuem noutras áreas não vão ter tanto acesso a capital, porque estes fundos estão todos focados em AI e que, pronto, faz sentido, é o hype cycle agora, daqui a uns anos vão parar de investir nisto. Pode haver aí uma bubble a formar-se, não se sabe ainda bem, mas de certeza que algumas vão cair, ou seja, só as mais fortes é que vão subsistir, mas lá está a haver uma concentração muito grande. Isto é mau por duas razões. Por uma, foi o que eu disse, portanto há outras startups que estão a fazer coisas interessantes, outras empresas estão a fazer coisas interessantes que não têm tanto acesso ao dinheiro, e porque havendo uma concentração em duas ou três empresas, se de repente esta tecnologia prometeu mais do que aquilo que consegue entregar, de repente temos uma quantidade absurda de dinheiro parado nestas empresas, ou gasto até já, e pode gerar uma crise mundial, porque uma empresa que vale 150 mil milhões de dólares ir à falência, vai haver muita gente a perder os trabalhos e muito, muito dinheiro a desaparecer dos bancos. Portanto, vamos ver, mas eu também não sou aqui um doomer que acho que isto vai tudo acabar. Acho que a tecnologia veio para ficar e só vai continuar a crescer. Agora, claro que está a haver um bocadinho de FOMO e de hype no tipo de investimentos e no valor destes investimentos, mas pronto, estes fundos são fundos profissionais, já estão nisto há muito tempo. O Sequoia, por exemplo, é um fundo que existe há dezenas de anos, ou seja, eles hão de ter as suas teses de investimento e hão de fazer sentido dos números de alguma forma. Já que estamos a falar de chips, a Intel,
que foi já a maior produtora de chips do mundo. Toda a gente conhece os Intel Pentium da altura dos PCs à escola. Mesmo agora, muitos dos computadores atuais, Windows, são powered por chips Intel, mas está a passar por uma altura muito complicada. As ações da empresa desceram cerca de 60% só este ano, isto porque eles no início do ano disseram que não iam conseguir atingir os seus objetivos, e que iam despedir até ao final de 2024 cerca de 15 mil funcionários, que é mais ou menos 15% da sua força de trabalho. O que se acredita é que perderam um bocadinho o comboio da inteligência artificial, ou seja, não focaram o desenvolvimento dos seus chips na inteligência artificial e em torná-los mais capazes para correr este tipo de modelos que têm uma especificidade diferente do que são os CPUs mais tradicionais, para além a perda de negócio que tiveram há cerca de 3 ou 4 anos, quando a Apple anunciou de que ia deixar de ter os seus Macs powered por chips Intel e ia ter os powered por chips desenhados por eles próprios, que são os chips que agora que estão dentro dos MacBooks, os M1, M2, M3. Esses chips agora são desenhados pela Apple. E há aqui um conceito que é importante de explicar, que é os chip designers e os chip manufacturers. Portanto, os chip designers são empresas que desenham os chips, desenham as arquiteturas dos chips, e que depois alguma outra empresa, que são os chip manufacturers, constroem esses chips, e portanto têm efetivamente os Fab Labs, que é onde eles têm aqueles laboratórios super esterilizados, em que a malta entra de máscara e tem luzes amarelas e não sei o que é, como vocês veem se calhar na internet. Essas empresas é que constroem, é que montam os chips, e há poucas empresas dessas no mundo, nomeadamente a TSMC e a Samsung, são as principais, e a Intel. A Intel, para além de ser manufacturer, também é designer, portanto tem os dois. O que é que acontece é que as maiores empresas do mundo de chips, tipo a Nvidia, a Qualcomm, são empresas que fazem só design dos chips e depois mandam fabricar, por exemplo, na TSMC. A Apple faz a mesma coisa, desenha os chips e depois manda fabricar na TSMC, que é uma empresa Taiwan Semiconductor Manufacturer, uma coisa assim. Portanto, é uma empresa que faz chips no Taiwan, e também acaba por ser um bocadinho a moeda de troca entre os Estados Unidos e a China, e é por isso que os Estados Unidos também querem preservar bastante a relação com Taiwan. Isto porque não tem um chip manufacturer relevante, porque a Intel está a cair, é o único e é o maior dos Estados Unidos, ou o único que poderia ser relevante nos Estados Unidos, mas acaba por não o ser, mesmo com investimento do Estado e apoios para os Estados Unidos não perder autonomia nesse sentido, porque se a China invadir Taiwan, eles perdem a capacidade de produzir chips em massa, e esses chips não só são importantes para consumer goods, como também para muitos dos instrumentos de guerra que são utilizados, ou que poderão ser utilizados nesse caso da China invadir Taiwan. Ou seja, é aqui um bocadinho um efeito pescadinha de rabo na boca. Mas basicamente a notícia não era esta que eu queria dar, era que a Intel, como está a cair, recebeu uma proposta da Qualcomm para ser adquirida. Isto seria o maior merger de sempre da história de duas empresas tecnológicas. Não se sabe qual é que era o valor. Este deal ainda é mais ou menos secreto, portanto não são públicos os valores que a Qualcomm ofereceu. A Qualcomm está bastante mais bem valorizada, está melhor valorizada do que a Intel. Neste momento a Intel ronda os 87 mil milhões de dólares, mas já esteve nos 290 mil milhões de dólares, portanto caiu bastante. E a Qualcomm está neste momento nos 185 mil milhões de dólares, portanto mais do dobro da Intel, ou seja, seria capaz de adquirir a Intel. O que acontece é que eles, ao adquirir a Intel, provavelmente venderiam a parte do manufacturing e ficavam só com o design. Isto porque a Qualcomm faz chips para telemóveis, ou faz principalmente chips para telemóveis. Nomeadamente faz, por exemplo, os chips de 5G dos iPhones, faz quase todos os chips dos telemóveis Android, sem ser os Samsung, e mesmo alguns Samsung também eram Qualcomm, os Snapdragon, qualquer coisa, são da Qualcomm, e eles querem entrar, ou ainda não têm conseguido entrar muito no mercado dos computadores, dos laptops, e a Intel
apesar de não estar ao nível das outras, está muito presente nos laptops. E, portanto, podia ser uma merger que fizesse sentido para ambas as empresas. Também se fala de que há um fundo de private equity, que se chama Apollo, que pode investir cerca de 5 mil milhões na Intel. Já não é a primeira vez que investe, já investiu no passado, para um bocadinho salvar a Intel e mantê-la independente. Vamos ver como é que isto evolui e vamos ver se vai acontecer esta merger ou não. Seria a maior de sempre e poderia ser interessante também para os Estados Unidos manterem alguma dessa autonomia, porque provavelmente a Qualcomm terá capacidades que a Intel não tem, principalmente para esta nova era de inteligência artificial. Agora, assim, umas notícias mais rápidas. A Reserva Federal Americana, ou Fed, desceu a taxa de juro em 50 pontos base, ou seja, 0,5 pontos percentuais, no fundo. E o que é que isto significa? Significa que vai ser mais barato pedir dinheiro emprestado, portanto, as taxas de juros dos bancos depois refletem esta descida. A Federal Reserve é como se fosse o Banco Central Europeu, mas nos Estados Unidos. E, portanto, é quem empresta dinheiro aos bancos para depois os bancos emprestarem às pessoas e às empresas. E como esta taxa é mais baixa, faz com que o dinheiro que é pedido emprestado também é mais barato, ou seja, o juro é mais baixo. No fundo, o custo de pedir dinheiro emprestado é pagar os juros. E, portanto, se o dinheiro é mais barato, as empresas vão pedir mais dinheiro porque conseguem pagar mais. No fundo, vou pedir mais dinheiro pelo mesmo valor mensal, digamos assim. E, portanto, isto acaba por aquecer a economia. As taxas de juros estavam altas exatamente para arrefecer a economia, porque tínhamos a inflação alta. Portanto, desceram 50 pontos base, o mercado nesse dia desceu, no dia seguinte subiu, porque normalmente o mercado funciona muito por previsões, ou seja, já se previa que ele fosse descer, portanto ele subiu o mercado subiu antes deles cortarem as taxas de juros, depois de cortarem 10, porque há pessoas a lucrarem com essa diferença, e depois no dia seguinte voltou a subir porque voltaram, digamos, às condições normais de dia a dia de mercado e as taxas de juros estão mais baixas. Espera-se que até ao final do ano deixa mais 50 pontos base, ou seja, fazendo um total de 1 ponto percentual. E em 2025 que continua a descer, porque a inflação parece estar mais ou menos controlada e o objetivo de ter as taxas de juros tão altas era controlar a inflação depois do aumento que houve por causa de Covid e guerra na Rússia e mesmo um bocadinho de guerra agora em Israel e na Palestina. Acho que era um tema interessante, se calhar, para trazer alguém. Se conhecerem alguém que perceba muito desta área e que seja um bom comunicador, avisem-me, que é para ver se fazemos um episódio especial sobre isto, sobre inflação, taxas de juros, o que é que implica, porque é que eu estou a pagar mais no meu crédito à habitação, como é que posso fazer para pagar menos, etc. Portanto, se conhecerem alguém, let me know. Entretanto, a Nike apontou um novo CEO, foi um bocado tradução do inglês, appointed, mas pronto, tem um novo CEO, apresentou um novo CEO que se chama Elliot Hill. E porquê é que isto é engraçado? É engraçado porque se forem ao perfil de LinkedIn dele, ele está na Nike há 36 anos, ou seja, começou em 1988 como estagiário e fez aquele percurso que toda a gente pensa que é de estagiário a CEO, numa empresa gigantesca, e portanto ele conseguiu fazer isso, foi subindo nos seus cargos, foi subindo e agora vai ser o próximo CEO depois de John Donahoe, que não fez um trabalho muito brilhante porque a ação estava bastante em baixo, ou seja, a valorização da empresa estava muito baixa, e quando este novo CEO foi apresentado, a ação subiu logo 10, 11%, entretanto desceu mais um bocadito, mas está cerca de 7, 8% acima, digamos, de uma base antes de ser apresentado. Portanto, acho que as pessoas estão com esperança que este CEO venha trazer nova gestão e que venha revitalizar a Nike depois de ter caído bastante este ano. Ela caiu, quer dizer, bastante, ela caiu cerca de 5%, mas tem vindo a cair, mesmo nos últimos 5 anos, que é expectável que as empresas tendam a crescer, ela está a 6%, cerca de 7% abaixo, o que não é bom. O ideal é ter a empresa sempre a crescer. Assim, para fechar, eu acho que tenho só uma recomendação, para além daquela que dei a meio do episódio, que foi do episódio sobre energia nuclear do 45 graus. Tenho outro podcast, que é o episódio especial do Acquired, gravado
com o Mark Zuckerberg. Portanto, eles fizeram um evento ao vivo, convidaram o Mark Zuckerberg, fizeram uma entrevista e lançaram agora o episódio. E acho que é uma entrevista um bocadinho diferente das outras que se tem visto do Zuckerberg. Primeiro, porque ele está diferente a falar, ou seja, está muito mais cómico, vai pondo ali uns pontos de humor, já se ri das situações pelas que passou, portanto das polémicas todas da Cambridge Analytica e etc. E eles falam um bocado disso, ou seja, não têm muitas papas na língua e vão direto a essas questões, e ele também explica como é que abordaram essas questões e depois também explica porque é que estão a gastar tanto dinheiro no Reality Labs, que é o departamento de realidade aumentada e realidade virtual, em que eles basicamente estão a derreter imenso dinheiro, mas ele explica qual é que é a estratégia e de certa forma pode fazer sentido. É uma aposta muito no futuro, numa coisa muito específica, mas eu não vou dar spoiler, vão lá ver, porque acho que é sempre interessante ver estas pessoas que basicamente têm colossos nas mãos e que conseguem brincar com todo este dinheiro para criar tecnologias novas e plataformas novas. Estou a fazer este corte aqui porque li esta notícia já depois de ter gravado, mas acho que era interessante incluí-la aqui. Portanto, lembro-se de eu ter falado há uns episódios que o Brasil baniu o Twitter. Se não ouviram isto, há um episódio sobre, acho que é praticamente todo sobre isto e sobre free speech e as posições e etc. E eles estavam ali num bocadinho num jogo do sério do quem é que cede primeiro. Pois bem, cedeu primeiro o Elon Musk, percebeu que não podia perder os 40 milhões de seguidores, de 40 milhões de utilizadores, aliás, que tem no Brasil, e escolheu um representante legal para responder aos requisitos do Supremo Tribunal e pagou as multas que faltavam e aceitou bloquear as contas que eles queriam que bloqueassem e remover o conteúdo que era suposto ser removido. Portanto, temos Twitter, ou X, de novo no Brasil e pronto, cedeu ao sistema. Não sei quem é que está certo, quem é que está errado. Mais uma vez, o outro episódio tem um bocadinho mais desenvolve um bocadinho mais este tema e tem as duas perspectivas, por isso vão ouvir o outro se ainda não ouviram e ficam com esta notícia. Pronto, de volta ao que já estava gravado. E pronto, é isso. Está feito o episódio, primeiro episódio de outono desta semana. Já sabem aquelas coisinhas do costume: subscrever, deixar aí ratings, partilhar com alguém. Acho que é a melhor maneira de chegar a mais pessoas, é vocês partilharem este episódio com alguém que achem que vá gostar. E se quiserem apoiar ainda mais, tem aí a Donor Box. Se isto vos tem trazido valor, considerem deixar aí uma doação para ajudar a motivação de continuar a trazer estes episódios semanalmente e até de fazer coisas mais engraçadas. E é isso, vemo-nos para a semana.